Ora Deus precisa usar o fogo, ora Deus precisa usar o martelo. Bem-vindos a mais um Aquecendo o Coração, que essa palavra que você vai ouvir possa incendiar o teu coração com a presença do Espírito Santo. O texto que eu quero ler com você está lá no livro de Jeremias, capítulo 23, no versículo 29, que diz assim, ó: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Então vejam só, Deus ele assemelha a sua palavra ao fogo e ao martelo. Então deixa eu trazer esse entendimento para você. Ora Deus precisa usar o fogo, ora Deus precisa usar o martelo. Isso eu estou falando no que diz respeito ao tratamento de Deus com as pessoas. Existem pessoas que elas estão precisando ser quebradas. Deus vai precisar usar o seu martelo. Sabe quando você está orando por um familiar seu, pela transformação, pela conversão, e de repente acontecem determinadas coisas que você olha assim, você tem pena e você até pergunta: Deus, por que está acontecendo com aquela pessoa? Ela está sofrendo, ela está sendo machucada, enfim. De repente Deus está usando um martelo contra ela para quebrá-la, porque ela está dura, ela está resistente, mas você está orando, você está enviando a palavra de Deus para aquela pessoa, clamando pela conversão dela, transformação, pela salvação dela. Ela está em prisão, ela precisa ser liberta, ela está com um coração duro, de pedra, precisa ser esmiuçado. E aí Deus pega e usa o seu martelo. Então existem momentos na vida em que Deus vai precisar usar o martelo em uma pessoa, porque nós estamos orando, e muitas vezes até em cristãos. Bom, é ruim quando Deus precisa usar o martelo no cristão, porque nesse caso ele usaria o fogo, mas daqui a pouco eu te falo sobre isso. Mas quando Deus está usando o martelo, significa que aquele cristão, mesmo convertido, mesmo transformado, mesmo selado com o Espírito Santo, ele está precisando ser quebrado, porque quem sabe em alguma ou algumas áreas ele está duro, endurecido, coração duro, sabe? Resistente a algo que Deus quer realizar, que Deus está falando, que Deus quer fazer. E aí Deus precisa usar o seu martelo. Eu sei que essa fase em que Deus está nos quebrando com o seu martelo dói, machuca, mas muitas vezes é necessário. Ora Deus usa o martelo, mas ora também Deus usa o fogo. Eu quero usar aqui a questão do fogo no sentido de purificação. Quando é que Deus precisa usar o fogo? Quando ele vai purificar. Existem aqueles que já passaram pelo martelo de Deus, já foram quebrados. O texto diz aqui que ele esmiuça a resistente penha, a resistente rocha. Então, aqueles que têm muito para contar, né? E já foram muito quebrados, muito esmiuçados por Deus. A vida cristã, esse processo de conversão, transformação, de ser trabalhado por Deus, é um processo que a gente é muito quebrado. Mas tem aquela fase na vida que nós passamos pelo fogo, Deus usa o fogo. E esse fogo que Deus usa é em nosso favor, é para nos purificar. Lembra que o ouro só brilha depois do fogo? Guarde essa frase aqui, ó. O ouro só brilha depois do fogo. Você pode até colocar depois nos comentários aí. O ouro só brilha depois do fogo. Então o fogo, ele purifica. Ele tem várias funções, mas eu quero usar o fogo nesse aspecto. Muitas vezes Deus ele precisa usar o fogo para purificar. Exatamente. A gente vem sujo desse mundo de trevas, desse mundo de horror, e aí Deus precisa nos purificar. Mas também, mesmo durante o processo da nossa caminhada cristã, Deus ele usa o fogo, muitas vezes, para purificar a nossa alma, purificar a nossa vida, nos deixar santificados, separados para Ele. Então, ora Deus precisa usar o martelo, ora Deus precisa usar o fogo. E às vezes você está sendo passado pelo fogo de Deus. Isso mesmo, você está sendo purificado, purificada pelo Senhor. Para quê? Para brilhar. Você deseja ser usado por Deus, instrumento nas mãos do Senhor. Você deseja ver a glória de Deus, mas para que tudo isso aconteça, Deus faz você passar pelo fogo, o fogo da purificação, para que lá na frente
você possa experimentar a glória do Senhor na sua vida. Jesus estava naquele deserto 40 dias. Olha, não foi fácil, mas havia um fogo de Deus purificando o Senhor Jesus. O que falar de Saulo, hein? Que quando se converteu não era bem recebido, bem visto pelos apóstolos, até que José Barnabé, levou Saulo até os apóstolos e explicou para os apóstolos que ele tinha se convertido e que tinha acontecido isso e aquilo com ele. Mas ele passou pelo martelo, ele passou pelo fogo de Deus. Ele foi purificado e purificado e purificado, até se transformar nessa coluna da verdade, nesse homem que inspirou, inspira e irá inspirar milhões e milhões e milhões de pessoas, pelas gerações que já passaram e por aquelas que ainda vão passar e pela nossa geração atual. Mas ele teve que passar pelo fogo, porque o fogo purifica. Então, ora é o martelo, ora é o fogo. E é bem verdade que existirão momentos na nossa vida cristã, toda ela, em que ora Deus precisa usar o martelo, em que ora Deus precisa usar o fogo. Depende do tratamento que nós estejamos precisando naquele momento. O importante é você entender que estar sob os cuidados de Deus é a melhor coisa, ainda que venha o martelo, ainda que venha o fogo. Mas fica Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluias. Você ama o Senhor? Então fica tranquilo que o tratamento dele contigo é perfeito. Aquele que fez a ferida ligará. Está escrito isso na palavra dele. Amém? Você entendeu isso? Te ajudou? Deixa eu te falar, vai ajudar outras pessoas também. Então envie isso aqui, não deixe para enviar amanhã, mais tarde, não. Assim que terminar aqui a oração, envia para no mínimo, 10 pessoas. Abençoa 10 pessoas agora com essa palavra. E fala para elas ouvirem. Vai ser muito forte. Vamos falar com Deus? Santo Deus, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra maravilhosa que nos ensina, que nos fortalece. E é bem verdade. Ora o Senhor usa o martelo, ora o Senhor usa o fogo. Mas tudo com o propósito de nos tratar, de nos aperfeiçoar, de nos melhorar e nos santificar para o Senhor. E ao compreender essa palavra, nos resta nos render a Ti, te dar graça, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e foram chamados segundo o Teu propósito. Pai Santo, nós te louvamos, te glorificamos e peço, Deus, que essa palavra compartilhada possa ser um pão que vai alimentar muitas e muitas pessoas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa o like aqui, por favor. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e vamos em frente, aquecendo o nosso coração.